Quando você começa a utilizar esse tipo de dispositivo, você vai acabar burlando a principal proteção da nossa tomada. Esses tipos de equipamentos, eles não são equipamentos para uma atividade segura. Você não sabe se a tomada ela foi projetada para isso. Então, você não recomenda? Eu não recomendo. A inteligência artificial é algo que ela está presente no nosso dia a dia, ela não vai mudar. Já É uma extensão escondida. E ela está sendo muito comercializada. Misturar água e eletricidade só no chuveiro mesmo. O resto deixa pra lá, né? O que ele faz, esse dispositivo? Não é a mesma coisa que um disjuntor? Não. O chuveiro, ele é considerado como um improviso. Exatamente. Um improviso? Ele é um improviso. Para usar um termo comum do dia a dia, é uma gambiarra. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Ribeiro. Seja bem-vindo na RVCast. Esse é o podcast oficial da RV Engenharia Civil. Hoje, voltando com a RVCast, tá? 43º episódio. Como é o nome? 43º episódio da RVCast. A gente passou um tempo sem gravar, mas estamos voltando agora com um convidado muito especial que já vai se apresentar, mas o Igor vai falar aqui primeiro. Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo de volta ao 40º... Viu aí, né? Eu ensaiei um mês para falar isso. 43º episódio da RVCast. É uma honra estar voltando com o nosso professor Sérgio Pereira. Nós, como vocês sabem, quem acompanha aqui sabe, nós ficamos um tempo sem gravar por alguns motivos, bons motivos, mas estamos voltando agora com uma boa causa. Acompanhe a gente que está vindo muita coisa bacana por aí. Primeiramente, obrigado, Sérgio, por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-lo por aqui. Obrigado. Seja bem-vindo, pode se apresentar aí. Legal, agradeço o convite. Bons alunos, a gente sempre mantém o contato, profissionais muito bem qualificados, né? Como eu falei para eles, da época que nós nos conhecemos para hoje, o quanto que eles evoluíram tecnicamente, profissionalmente. Então, ele fez o convite, né, uma proposta de falar a respeito de um tema específico. Eu aceitei de imediato. É lógico que as minhas atividades no meu dia a dia acabam comprometendo, assim, tem pouquíssimo tempo, mas a gente consegue arrumar um tempinho para atender um chamado, assim, de colegas de profissão, né? Colegas de profissão. Hoje já não é mais a figura de professor e aluno, são colegas de profissão, são profissionais, são engenheiros formados, muito bem formados e, por que não, muito bem sucedidos profissionalmente. Foi aceito de imediato, mas demorou pra gente conseguir reunir essa... Como eu falei, né? Eu aceitei de imediato, gostei da ideia. Porém, é difícil casar as minhas atribuições como engenheiro no meu dia a dia, no trabalho na empresa, com uma atividade que eu também leciono, né, no período da noite. E agora é uma quarta-feira à tarde, então reunir foi um pouco complicado, mas a gente agradece. Mas a gente conseguiu, uma hora deu certo. E o senhor foi, para quem não sabe, foi nosso professor de instalações elétricas na faculdade. Nós somos engenheiros civis, tem a matéria disciplina de instalações elétricas, e o senhor que deu. Algumas outras disciplinas também, metrologia também o senhor que deu. Sim. Lembro muito bem. E o Thiago faz pós em engenharia elétrica, e eu queria saber um pouco mais do senhor, qual o seu início, a formação, a experiência nessa área de engenharia elétrica, que nós vamos falar exatamente sobre segurança em instalações elétricas e cuidados que todo mundo tem que saber, deve saber em relação às instalações elétricas. Então, esse pessoal que está ouvindo-nos contar sobre isso, falar sobre essas coisas, queria saber de você, de quem eles vão estar ouvindo isso, né? Quem que é o Sérgio Pereira nas instalações elétricas? Legal. Bom, eu sou um profissional que eu já tenho um pouco mais de 25 anos de experiência na função. Comecei muito cedo, comecei lá na minha adolescência, fiz curso profissionalizante do Senai, então durante o período aí 2 anos eu fiquei basicamente estudando de manhã, de tarde, no Senai, no curso profissionalizante. Posteriormente fiz cursos técnicos, né, fiz eletrotécnica, eletrônica, sempre nessa área técnica de formação. E posteriormente ingressei no mercado de trabalho e posteriormente, sequencialmente falando, ingressei na faculdade de engenharia, me formei no final de 2006 como engenheiro eletricista e já trabalhando na área como engenheiro eletricista,
e logo na sequência, a partir de 2007, comecei a lecionar como professor no Senai, especificamente. Posteriormente, outras oportunidades surgiram, comecei a lecionar também em faculdade, comecei na Unip, e hoje eu me encontro na Faculdade Exanc, onde eu já leciono há pouco mais de 10 anos. Então, Foi onde, inclusive, onde nos formamos, lá na Exanc. sim, exatamente. Então, onde nós nos conhecemos. Sim. Na verdade, a experiência que a gente tem em eletricidade, ela é uma experiência de vida, né? É uma experiência de vida e ela está diretamente ligada no meu dia a dia, das minhas atividades profissionais e também relacionada sempre a algum amigo, alguma atividade como você tem informal, pede algum tipo de apoio. E eu sinto como uma missão importante poder ajudar pessoas quando tem esse tipo de dúvida. Porque a gente encontra aí no dia a dia muitas pessoas que não são devidamente qualificadas. Demais, viu? Demais, vocês encontram isso na parte de construção civil, na parte de engenharia elétrica é a mesma situação. E, infelizmente, essas pessoas que acabam sendo com pouca formação ou desavisados acabam cometendo alguns deslizes. E é onde a gente vai fazer um bate-papo hoje para que não aconteça isso. É por isso que nós escolhemos esse tema, porque é um tema presente na vida de todo mundo. E ainda hoje acontece muito acidente, tem muito problema em relação à instalação elétrica, é por isso que a gente vai focar um pouco mais nesse tipo de assunto. Professor, para começar aqui a nossa conversa, mais focado no assunto agora, você já passou por alguma situação durante o seu trabalho em relação a acidentes envolvendo a instalação elétrica? Ou até em casa mesmo, né? Não, trabalho até em casa, se quiser contar alguma experiência. Sim, eu já vi inúmeras situações assim relacionadas a ambiente de profissional, seja na área da indústria, onde eu trabalho, né? Já trabalho há 25 anos na área industrial, mas também eu diria que eu vou tentar fazer um paralelo com o dia a dia. Então, que talvez seja algo que seja importante na nossa casa, os cuidados básicos. E esse tipo de acidente são os deslizes que as pessoas cometem por falta de conhecimento ou por uma motivação incorreta, enfim. Acidentes ou possibilidades de incidentes que envolvem eletricidade estão ligados no dia a dia de todas as pessoas. Como você fez a pergunta, você já viu alguma coisa relacionada a esse tipo de assunto? Olha, o que eu canso de ver relacionado à eletricidade hoje em dia nas residências tem um ponto que eu te colocaria como o número 1 hoje. Inúmeras pessoas têm por hábito colocar em vários equipamentos conectados na mesma tomada. Usando Benjamin, T's, réguas, aquelas réguas. Isso é uma discussão grande que eu já até tive durante a aula na pós-graduação, em relação à utilização de Benjamin T. Tem alguns profissionais que permitem, tem outros que falam que não pode. Não. Você tem alguma opinião formada sobre isso? Tem. Eu costumo dizer o seguinte. Que o que você fala é o certo. Na verdade, eu não quero ser o dono da razão, mas eu quero falar tecnicamente, né? Como eu explico em relação à parte de dimensionamento de uma instalação elétrica residencial, como que ela deve ser, existem critérios técnicos de número de tomadas por parede, existe um cálculo para isso, existe o tipo de tomada para você ligar determinados equipamentos, existe uma técnica, um padrão para isso, vocês foram meus alunos, vocês sabem disso, é que às vezes a pessoa vai se formar, eu sou engenheiro civil, mas ela acredita que ela não tenha que ter um conhecimento aprofundado da área de eletrotécnica, e é um engano, ele tem que saber as condições mínimas. Eu sempre falo isso para os meus alunos, tem que ter o conhecimento mínimo a respeito do tema para você, pelo menos, ter condição de fazer um acompanhamento de obra, conseguir visualizar algum desvio ali que você fala, não, isso aqui está fora das condições.
E dentre esses itens que eu falo para você que eu não concordo de você colocar esses T's, que são essas derivações, para você conectar inúmeros equipamentos, o principal deles é o seguinte: toda tomada ela deve ter um condutor de aterramento, que é um condutor que proporciona uma proteção, é a garantia que a pessoa que mora ali naquela residência, seja um idoso, seja uma criança, é a garantia de que se você tiver algum problema ali, você tem uma tomada que possui um sistema de aterramento e ela vai garantir que em caso de um contato ali com a eletricidade, o sistema vai desligar e vai garantir a integridade física dela. Então, quando você começa a utilizar esse tipo de dispositivo, você vai acabar burlando a principal proteção da nossa tomada. Aí você faz isso de forma deliberada, começa a fazer, encaixar uma série de equipamentos, e qual que é a minha maior preocupação? Você faz isso partindo do princípio que é só você que vai usar aquela tomada. Só que você esquece que você é uma pessoa que você convive com outras naquele ambiente, é um ambiente coletivo, você pode ter uma pessoa, como eu Se disse, for uma edificação, tenho vários usando aí. que várias pessoas utilizam, aí você vê, como que você vai controlar, fazer o que a gente chama de controle de as medidas de risco em um ambiente público ou um ambiente que várias pessoas vão utilizar. Aí você coloca lá crianças, que é um dos temas nos quais eu tenho um grande medo, né? Um medo, cuidado adicional com criança. Um outro ponto está relacionado a pessoas de idade. Sim. Ou pessoas com portadores de algum tipo de problema cardíaco. Tá? Pessoas que têm problema cardíaco, eles têm uma condição que, se você tiver um risco, um contato com eletricidade, ele pode ser fatal. Então, eu diria que essa condição de ter conectados nas tomadas é algo que ela está muito presente no dia a dia das pessoas, e ela pode gerar um acidente, um acidente, até um acidente fatal. Tem uma situação também que acontece, principalmente com as réguas, com Benjamin, T, isso é um pouco mais difícil de acontecer, mas as réguas, nós sabemos que podem ser conectados vários ali equipamentos ao mesmo tempo. Isso. E nós temos a tomada ela pode ter uma capacidade de corrente ali de 10 amperes ou de 20 amperes, né? Uhum. E o cabo, normalmente o cabo de 2,5, infelizmente a gente encontra cabo de 1,5 em tomada, mas o correto ali é pelo menos o cabo de 2,5, também tem uma capacidade de corrente que depende do método de instalação, mas a gente pode falar na faixa de 21 amperes, um cabo aí. de 2,5. Perfeito. E aí a gente tem os equipamentos a serem ligados nessa tomada, nessa régua. Um equipamento muito difícil ultrapassar essa corrente, mas Isso. vários podem chegar a ultrapassar essa corrente, e também pode ter problemas nas instalações elétricas, como o sobreaquecimento dos cabos, né? Sim, eu costumo dizer o seguinte: quando a pessoa faz o projeto de instalação elétrica e ela leva em consideração a carga, leva em consideração o tipo de equipamento que você vai ligar especificamente naquela tomada, já é um grande passo para que você não vá fazer nenhum tipo de sobrecarga. Mas quando a pessoa começa a inserir uma série de equipamentos lá nessa tomada e, respectivamente, a corrente elétrica começa a subir, o que acontece no dia a dia? Você acaba comprometendo a vida útil da sua instalação. Uhum. Então, uma vida útil de uma instalação elétrica residencial, que você tem em média em torno de 30 anos, é uma vida útil normal de uma instalação elétrica de uma residência. Após isso, você tem uma série de fatores que acabam comprometendo, degradando, depreciando a parte da instalação elétrica, e você tem que fazer a substituição dos cabos. Mas quando você começa a colocar essas cargas, o condutor ele começa a trabalhar em uma faixa de temperatura na qual ele não foi projetado. Então mas durante um período de tempo pequeno. Aí que você fala, tá, mas você acabou sacrificando ele. Durante um período você gerou um aquecimento a mais.
naquele cabo. Sem contar, a gente ainda nem está falando dos cabos acobreados e desbitolados ainda, né? Eu nem A tô gente levando nem para esse lado. tá levando para esse lado. Eu tô partindo do princípio, Tá tudo que certo. tá tudo certo. Foi tudo bem dimensionado e tá tudo correto. Se a gente for puxar, é comum você encontrar em edificações mais antigas, é comum você encontrar em equipamentos que às vezes acabam tentando customizar para poder vender mais um valor Sim. menor, mas aí você coloca um condutor de um diâmetro menor. Aí a tendência é você pagar um preço mais caro lá na frente. E, de fato, em edificações antigas nós temos bastante esse tipo de problema. Porque antigamente não se levava em consideração o tanto de equipamentos que nós temos hoje. Perfeito. Além de ter poucas tomadas, né, eu tenho mais equipamentos, né, que Sim. precisam de tomada, não tem, a pessoa vai lá e faz uma extensão, faz colar de sonejamento. E hoje em dia, com o advento da tecnologia, equipamentos eletrônicos, é algo muito comum as pessoas colocarem os T's para variação, mas colocam de componentes que têm uma potência relativamente baixa. Aí Sim. você coloca lá carregadores de celular, Sim. outros tipos de sistemas, Notebook, que são equipamentos que têm uma potência pequena. Ok. Aí ele fala assim, não tem problema nenhum, eu não estou colocando tantos equipamentos assim. Mas é o que eu costumo falar, os T's, esses tipos de equipamentos, eles não são equipamentos devidamente homologados para uma atividade segura. Eu tomo muito cuidado quando você vai fazer esse tipo de atividade. Eu falo, você não sabe se a tomada ela foi projetada para isso. Então, você não recomenda? Eu não recomendo. Eu não recomendo. É porque eu fico pensando também, outro ponto é que nós, que estamos mais na atividade técnica, né, a gente entende ali até um básico, você mais aprofundado, que isso pode causar algum tipo de superaquecimento, algum problema. Mas tem algumas pessoas leigas que não entendem. E aí, se começar a comercializar, que hoje tem até acredito que tem até o selo ali do Inmetro, né? Começar a comercializar muito, a gente pode ter bastante acidentes. Eu costumo falar assim, quando você tem uma aplicação específica lá, eu vou colocar atrás de um rack, de um painel, que eu vou conectar uma TV linha, um videogame, vou conectar um outro aparelho lá para conexão via internet. Você vai colocar, você vai somar as potências, você vai falar assim, pô, isso aqui é uma carga infinitamente pequena. Eu colocar um extensor desse aqui, uma variação de tomadas, um multiplicador de tomadas, não vai gerar nenhum tipo de impacto. Ok, até por isso que existem dispositivos desses que têm certificação lá, tem um laudo, tem o selinho lá de aprovação. Você colocar isso aí, tecnicamente, ele é possível você fazer ele e manter uma instalação segura? Sim, é possível. O meu grande temor com relação a esse tipo de dispositivo, ele está relacionado ao mau uso. Como você disse, e fui feliz no que você disse, as pessoas, quando elas têm um mínimo de conhecimento técnico, elas sabem como que ela deve proceder, instalar, conectar, fazer. O problema é quando você vai para a mão de pessoas que não detêm esse tipo de conhecimento e não tomam uns certos cuidados. Sim. Você falou em relação a isso, eu imaginei assim, fazendo uma analogia em relação à inteligência artificial, por exemplo, o ChatGPT. Tem pessoas que sabem usam Sim. a ferramenta da forma certa, mas tem algumas pessoas que não entendem e acabam... A capacidade da pessoa com a inteligência artificial acaba diminuindo. Sem dúvida. É uma analogia que dá para comparar. Dá para você fazer essa analogia. A inteligência artificial é algo que ela está presente no nosso dia a dia, ela não vai mudar. A tendência é cada vez crescer muito mais em todas as áreas, seja segurança em instalações elétricas, seja em engenharia, não importa a área. Porém, você tem que fazer
o uso de forma criteriosa, você tem que fazer o uso de uma forma profissional, técnica, e não achar que aquela ali seja a solução de todos os seus problemas. Sim. Eu costumo, às vezes, falar com algum estagiário que está trabalhando comigo, né, no dia a dia, até mesmo um aluno que vem me perguntar, mas esse assunto que você está tratando, será que eu não consigo nenhum tipo de informação semelhante a essa que eu possa estudar ou ver no YouTube? Eu costumo falar sempre a mesma orientação. No YouTube, você pode encontrar inúmeros vídeos, inúmeras informações, tá ali, tá aberto para você procurar e buscar informação. Agora, você buscar algo com qualidade, você buscar algo que você tenha um respaldo técnico, isso aí você também tem que saber procurar. Sim, Então, tem que saber. Tem que saber procurar, senão... Existem hoje está mais fácil, né? Mas assim como está mais fácil também, está mais fácil para acessar a informação errada. Então, nós hoje temos literaturas técnicas muito bem elaboradas que o aluno pode consultar. Infelizmente, o aluno de engenharia hoje, infelizmente, a gente vê uma defasagem muito grande neles procurarem artigos para lerem, procurarem livros. Tem livro muito bom na faculdade que o aluno nem sabe que existe. Isso é uma preocupação. É verdade. E tem um outro ponto que eu gostaria de comentar em relação alguns dispositivos, eles possuem a instalação com cabo PP, e o cabo PP deixado ali permanentemente, que é um fato também que não pode, né? Cabo PP ele não pode ser para instalações permanentes, né? Uhum. Também é um ponto. E outra coisa que eu não gosto, eu não recomendo, não acho seguro, e até porque não existe norma para isso. Não sei se o senhor já viu aquelas, não sei se o nome correto é fita de LED, ou fita de cobre, na verdade, de LED não, de cobre, que a pessoa faz a instalação por fora da parede para não precisar quebrar a parede, vem com adesivo. Já vi. Vem com adesivo, cola na parede, faz uma derivação de tomada. Já vi. É uma extensão escondida. Isso, já vi, e ela está sendo muito comercializada. Muito. Principalmente, por exemplo, em um artigo que, particularmente, eu não sou favorável a fazer esse tipo de instalação para esse tipo de equipamento. Ventiladores de teto. Eu já vi bastante. Ventilador de teto, a pessoa utilizar essa fita para fazer a instalação, porque o condutor que vai até a parte central, a laje, onde vai fixar o ventilador de teto, ele já não tem a quantidade, espaço suficiente para você passar novos cabos. Aí as pessoas fazem esse tipo de utilização dessa fita e para passar e falar, eu vou só utilizar para a iluminação. Eu, particularmente, acho que isso é algo que está sendo, hoje em dia, muito comercializado, mas tecnicamente, eu diria que eu tenho as minhas restrições. E é um venaria estrutural também, que não pode quebrar, para nem fazer rasgo para as instalações, aí o pessoal vem com essa gambiarra aí, mas nem normatizado isso então... Não, sinceramente, eu não vejo com bons olhos, não. Eu achei que você estava comentando daquela fita, tem uma fita com LED, né? Com a lâmpada, né? Com a lâmpada LED. Sim. Essa daí já é comum você encontrar no dia a dia. Essas de cobre mesmo. Recentemente eu vi uma fita dessa de LED em um lugar, em uma edificação nova, recente, uma edificação ao lado da minha casa lá, eu fui visitar e eu vi que o cara colocou uma fita de LED dessa dentro do box, em um nicho que ele colocou para acomodar o sabonete, o shampoo, ali essa instalação, e ele colocou essa iluminação em LED dentro da área úmida, né? Onde a gente sabe que há uma orientação, uma recomendação técnica de que você não pode ter nenhuma parte, um componente elétrico dentro da região úmida de um banheiro. Sim. Que a probabilidade, o risco de você ter algum tipo de contato com eletricidade, ele potencializa, ele fica muito grande e, consequentemente, pode ser fatal. Porque durante o banho ali é um local onde você tem uma probabilidade muito grande de
ter um... Misturar água e eletricidade só no chuveiro mesmo. O resto deixa pra lá, né? E mesmo no chuveiro, só isso. E mesmo no chuveiro, mesmo nas instalações em banheiros, você tem que ter todos os cuidados em relação à parte de aterramento. Hoje em dia, existe um dispositivo específico para proteger as pessoas lá, que é o DR, que é o diferencial residual, que ele existe para proteção, garantia da integridade física das pessoas. O que ele faz, esse dispositivo? Ele não é a mesma coisa que um disjuntor? Não. Muita gente acha que é o disjuntor. Não é. O disjuntor, ele é um dispositivo que ele existe para garantir a proteção das instalações elétricas. Uhum. Você dimensiona o disjuntor conforme você dimensiona os condutores e as cargas que vão ser ligadas naquele circuito. Aí você dimensiona o disjuntor. O DR, ele tem um papel de proteger o ser humano contra uma descarga, um curto-circuito ou uma descarga fase terra. Então, ele leva em consideração uma corrente limite, que é uma corrente no qual o ser humano suporta durante um curto período de tempo. Existe uma estatística que diz que o ser humano suporta até 40 miliamperes durante um curto período de tempo. O DR, ele trabalha numa faixa inferior a essa, para que, caso você tenha contato com eletricidade e esteja em contato com o piso ou esteja em contato com a terra, esse dispositivo ele tende a desativar, cortar o nível de alimentação. Consequentemente, a pessoa nem chega sequer a sentir qualquer tipo de desconforto, incômodo. O DR vai lá e faz a interrupção. Consequentemente, garante a integridade física das pessoas. Então, hoje em dia, em todas as residências, principalmente onde tem crianças, volto a falar, crianças e pessoas de idade, tem que ter um dispositivo diferencial residual para que você não tenha correr nenhum tipo de risco em relação a choque elétrico. Eu diria que ao longo dos anos, de quando eu comecei a estudar eletricidade, lá na minha adolescência até hoje, no modo geral, as condições melhoraram bastante. Hoje em dia, por exemplo, vou citar um exemplo aqui do meu mundo acadêmico. Eu vou para a faculdade hoje para lecionar uma disciplina de instalações elétricas, por exemplo. É comum uma pergunta que eu faço assim, com certeza eu fiz no período que vocês estiveram lá como meus alunos. Alguém aqui da turma já tomou choque elétrico? Isso há 20 anos atrás, praticamente quase que 100% das pessoas que estavam dentro de uma sala de aula responderiam sim, já tomei o choque elétrico. Na turma de vocês, com certeza, provavelmente mais da metade já tomou algum tipo de descarga, choque elétrico. Nesse dia eu levantei as duas mãos. Então, E o pior é que ele olhava assim, né? Ninguém levantava a mão, aí ele falava... Não, já que ninguém vai levantar a mão, eu vou escolher alguém. Aí ele andava na sala e fazia assim, ó. Você já tomou o choque elétrico. É isso aí. Vocês sabem disso, vocês já passaram por isso. E hoje em dia, eu pergunto na sala, e não é nem por timidez, características dos alunos, dos jovens hoje em dia, né? É comum hoje uma pessoa falar, eu nunca tomei um choque elétrico, eu não sei o que é o fogo, eu não sei a sensação que é. Criado com voz. Eu já assisti filmes, eu já vi vários vídeos, eu vi na internet. Mas eu não sei a sensação. Mas a sensação eu não sei. Que bom, né? Eu não sei como é que é. Aí eu costumo falar, que legal. Mas isso tem todo um contexto por trás, né? Hoje em dia tem toda uma geração extremamente protegida, né? Com rigor. Mas além disso, tem o fato de as condições das instalações elétricas, elas estão muito melhores. Então, uma coisa puxa a outra. Antigamente você tomou um choque durante você está tomando banho, vai lá, tomou um choque elétrico durante o banho, era uma coisa meio que comum. Um outro lugar que as pessoas tomavam choque normalmente nas residências. Uma geladeira.
Geladeira, às vezes as pessoas tomavam choque, uma geladeira um pouquinho mais antiga, ia lá, encostava a mão, tomava choque. Uma pergunta até pessoal, Sérgio. Eu costumo tomar muito choque. Eu confesso para você que eu tomo muito choque. Eu não sei o que acontece comigo. É por isso que eu falo que até é uma pergunta pessoal. Minha mão, ela sua bastante, né? Tá. E eu também roo unha. Tem muita gente que fala que roer unha aumenta a probabilidade de choque. Eu não sei, realmente eu não sei isso. Mas eu tomo choque até em caixa do supermercado, sabe? Sim. É muito comum caixa do supermercado, aquela parte em aço. Eu encosto e tomo choque. A resistência é baixa? A resistência do meu corpo em ohms? Não, na verdade é o seguinte, tem um fenômeno que é a eletricidade estática. A eletricidade estática, ela está relacionada ao movimento, ao tipo de potencial no qual o seu corpo encontra-se, e em relação a um outro potencial que está lá, no caso, o caixa do supermercado. E você, quando está com a mão extremamente úmida, alguma coisa desse tipo, você tende a sua resistência de isolação natural, ela tende a cair. Consequentemente, da eletricidade estática, vocês também talvez já se viram em uma situação assim, com alguma roupa de lã, alguma coisa assim, de você se movimentar e você simplesmente encostar na maçaneta de uma porta e você fala assim, parece que eu tomei um choque elétrico, deu uma sensação. Aí é a questão da eletricidade estática, em relação à condição do seu corpo, em relação ao potencial que está algum outro objeto. Ele não está diretamente, nem precisa ser um equipamento elétrico energizado. Eu já ia perguntar isso, não precisa ser um equipamento elétrico energizado. Nem se estiver próximo do equipamento, ele não mesmo. É a questão da eletricidade estática. A eletricidade que nós... Não, eu já tomei choque em um monte de coisa que tem gente que duvida, mas eu falo, é verdade. É verdade, mas acontece. Aí tem não sei se eu tenho que comer mais arroz, feijão. Não é isso. A eletricidade estática, ela está no nosso dia a dia, né? Foi o estudo da eletricidade, das cargas elétricas, ela parte da eletricidade estática. É aquela brincadeira inicial que a pessoa fazia lá com pedaços de papel que ela deixava lá e ela pega um lápis ou um pente e movimenta na roupa e depois você aproxima e os pedaços do papel tendem a se aproximar. O cabelo. Tinha um professor de física que fazia esse tipo de experiência. É uma pena que no passado nós tínhamos mais professores de física que faziam esse tipo de experiência e essa curiosidade, ela instiga as pessoas a curiosidade, a tentar entender as coisas e que acabam buscando depois, no futuro, a área de engenharia, que é uma área que tem esse despertado interesse. Você comentou sobre hoje as pessoas estão... A instalação elétrica está mais protegida, mas se você colocar no Google, até faço convite para o pessoal que está assistindo, acidentes com máquina de lavar roupa, tem diversos. Muita coisa. Tem muita. Você conseguiria dar alguma dica em relação a isso, para que não aconteça? Também outro assunto que você falou em relação ao chuveiro elétrico, muito importante falar para as pessoas o que pode acontecer ali, tipos de acidentes que pode ter, como que a gente pode evitar, tanto para chuveiro elétrico como para máquina de lavar. Bom, são dois equipamentos de uma instalação elétrica que eles possuem riscos potenciais. Por quê? São equipamentos que eles têm uma potência elétrica dentro de uma residência, são os equipamentos que têm uma potência elétrica significativa. O chuveiro, o maior deles, e a máquina de lavar, que possui um motor e tem uma potência relativamente significativa, do ponto de vista elétrico residencial. Então, dentro desses dois equipamentos aí, eu costumo dizer o seguinte, a primeira linha de controle, ou vamos pensar assim, uma linha para você tentar fazer o controle dos riscos, é você garantir um bom aterramento. É o primeiro passo. Você garantir que a tomada tem um aterramento adequado e a carcaça desse objeto, da máquina de lavar, ela tenha uma garantia, um aterramento muito bom. É algo corriqueiro ir lá em uma casa de algum conhecido, ver alguma instalação no qual o condutor terra está lá enroladinho, do jeito que veio da loja, lá o condutor verdinho com uma faixa amarela,
enroladinho, preso lá, do jeito que tá, e a carcaça da máquina de lavar não foi aterrada. Comum você encontrar esse tipo de situação. Aí você encontra esse tipo de situação, aí você depois não consegue justificar, poxa, tô tomando um choque na máquina. A pessoa tá tomando choque, aí você usa que medida de controle? Quando você for utilizar a máquina de lavar, tem que estar calçado, você não pode estar descalço. Mas Tira da tomada. tira da tomada. Esse tipo de situação não são situações que eu classifico como medida de controle. Você tem que fazer uma medida para extinguir a possibilidade de que ela tenha o contato com a eletricidade. Sim. Extinguir por completo. Não é para você falar, usa um calçado isolado. Quando você for abrir a tampa, tira da tomada. Isso não é medida de controle, né? É igual você... a política, os governantes falarem que para você não ser assaltado, você não tem que andar com o celular na rua. Nossa, eu que tenho que... Um ótimo fazer paralelo que você fez. É você corrigir um problema de uma forma que você vai gerar outros problemas, né? Outras dificuldades. Eu avalio que a vida ela é feita para que você possa aproveitar da melhor forma possível. Então, por que a gente vai se cercar de coisas para evitar? Não, porque senão vai acontecer isso. Eu acho um pouco inteligente. Vamos para resumir nessa parte. Um pouco inteligente. É inerte ao conhecimento. E em relação ao chuveiro, né, especificamente, que é um item que eu gostaria de falar, para dar uma atençãozinha especial, o aterramento, além do aterramento, eu creio que a instalação do dispositivo residual, DR, o diferencial residual, nos circuitos do chuveiro, ele é muito importante. Porém, existe um mito que diz que chuveiros, você não pode ligar no circuito do chuveiro o DR, porque, caso contrário, o DR vai ficar desarmando toda hora. O chuveiro, dentre de muitos equipamentos de uma instalação elétrica, existem até literaturas que dizem isso, ele é considerado como um improviso para um sistema de aquecimento de ar. Porque você tem a eletricidade e o contato com a água diretamente. Um improviso? Ele é um improviso. Para usar um termo comum do dia a dia, é uma gambiarra. Esse já vai ser um corte, tá? Chuveiro é gambiarra. Pode continuar. Tá, porque aqui é um dos únicos países, né, que utiliza... É porque nós estamos um país de terceiro mundo, no qual o tipo de... que é concebido uma facilidade para você ter aquecimento de água e tudo mais, você utiliza esse tipo de chuveiro. Em locais onde você tem um rigor maior com a eletricidade, até medidas de controles mais precisas, você tem sistemas do tipo boiler, controle de temperatura de água, e você tem válvulas individuais, onde você tem água quente, água fria, e você faz a mistura e faz o controle de temperatura do banho adequado. Aqui no canal tem vídeos falando sobre aquecedores de acumulação e aquecedores de passagem também, para o pessoal assistir. Legal, e é um tema que hoje em dia está cada vez mais aplicado em função de economia de energia, em função de energia solar. Então, é bem bacana, é um tema, recomendo revisitar esses vídeos a respeito desse tema, porque é um tema muito atual e cada dia mais utilizado. Mas, voltando à parte do chuveiro, eu acho que a recomendação é você ter o circuito com o diferencial residual para garantir que quem vai estiver utilizando não vai ter nenhum tipo de problema. E caso você não o tenha, né, é recomendável, você vai tomar banho, use um calçado, um chinelinho de borracha. Aí, tá vendo? Quem me critica por tomar banho de chinelo, o pessoal me critica porque eu tomo banho de chinelo. Não quem vem, mas eu já ia chegar a essa conclusão, eu fiquei me perguntando. Fiquei me perguntando. Para pensar, quem critica ele a respeito do banho com chuveiro?
Tem muita gente para criticar. Minha namorada me critica, tá vendo? Você saiu bem. Você saiu bem. Você saiu bem. Ela espalha. Então tá bem. Eu já estou comprometendo ele aqui com essa. Ela já me tá colocando no choque elétrico. Brincadeira à parte, é uma recomendação positiva você utilizar um calçado de borracha ali. Obrigado. Não é problema ali. Vai pro corte também. Daqui a pouco ele vai tomar banho de bota. Não, é uma recomendação muito boa. Não, e existem chuveiros específicos, né? Só para não classificar assim, como ele disse, chuveiro é gambiarra. Existem chuveiros nos quais as resistências elas são blindadas. Isso que eu ia comentar, né? Então, se a resistência ela tá aqui em contato com a água, não está em contato com a água. Que ela fica em contato com um tipo de areia, não é? Ele tem um sistema de blindagem no qual ela não tem contato diretamente com a água, é feita uma transferência de temperatura, uma transferência de calor, e consequentemente a água ela pode ser utilizada pela pessoa sem o contato da eletricidade com a água propriamente dita, só através da troca térmica ali do... De fato, quem usa tem que usar, né? Mas quem usa diferença residual, eu recomendo sempre que tenha chuveiro blindado. Exatamente. Porque de fato tem, sim, desarme de disjuntor por conta, inclusive, da água ser impura. Não existe isso na área do chuveiro com resistência normal. Não, na verdade existem muitos mitos com relação a isso, né? Tem muito mito com relação à água pura, água impura. E tem cloro. Cloro tem, mas cloro tem índices de metais que causam, não diria fuga de corrente, mas que causam uma instabilidade na instalação elétrica e desarmam o DR. Na verdade... Eu devo ter muito mito também, mas eu já vi muito na prática isso acontecendo também. O pessoal tem o DR com chuveiro com resistência comum e desarma sempre. Então, eu recomendo, você tem o DR, ele está desarmando, não é uma questão da qualidade da água, é uma questão da instalação elétrica, o quanto ele está rigoroso lá, o DR, a sensibilidade dele para desarme, e a recomendação é você instalar um chuveiro com resistência blindada. Eu também recomendo. O que gera de desconforto em relação a esse tema é um só. O chuveiro com resistência blindada, ele é muito mais caro do que um chuveiro comum. Aí as pessoas... difícil achar. É difícil de encontrar. Aí as pessoas tendem a buscar o que é economicamente viável. O que é economicamente viável não quer dizer que seja, do ponto de vista de segurança em instalações elétricas, a melhor aplicação. Então eu diria, tem que ter um chuveiro com uma resistência blindada para que você garanta uma condição favorável. E não desconecte o DR. Tem muito eletricista que vai lá e tira o DR. Tira o DR, ele desconectou o cabinho, tirou a referência da terra do DR, ele fala assim, pode tomar o banho tranquilo. Ok. E a pessoa paga para ele fazer isso. Nossa, conseguiu. Toma. Só que aí eu costumo falar o seguinte, são maus profissionais. Tem bons profissionais e maus profissionais. Existem profissionais formados com o respectivo conselho de classe, seja um CRT, seja um CREA, nos quais eles sabem o que é certo e o que é errado. Sim. Agora é uma questão de índole. Eu sou um profissional no qual eu tenho o meu registro de classe, eu faço recolhimento de ART a respeito de alguns temas específicos, onde eu trabalho, porém, existe uma responsabilidade muito grande em relação a isso, né? Todos nós temos que ter essa consciência. Com certeza. Não somente por uma questão financeira. Eu tenho o meu conselho de classe aí, é porque eu trabalho e eu preciso. Não é. Tem uma questão que tem a ver com o profissionalismo, né? Você tem que ser uma questão, você sabe o que é certo e o que é errado. Se você tende a fazer o que é errado, você vai assumir o risco e você sabe que isso gera grandes problemas. Existia no passado, ou até atualmente, é que agora diminuiu bastante os casos de incêndios.
em instalações elétricas, em edificações. Aqui em São Vicente, todo mês tenho. Ah, é? Pois, eu estou desatualizado aí, São Vicente. Mas toda vez que eu vejo algum tipo de matéria, jornal, falando a respeito, ó, teve um incêndio em um apartamento, em alguma coisa assim, o primeiro ponto que eles dizem sempre já é tradicional. Informações passam que parece que começou na parte elétrica da residência. Sempre começa. Sempre é na parte elétrica da Sempre. residência. Aí quando tem uma fatalidade, alguém entra em óbito em função de um acidente desse, aí vão buscar lá os respectivos responsáveis. Há um tempo atrás, Se tiver. se tiver, alguém vai lembrar quem foi que fez aquilo. Eu lembro que há um tempo atrás teve até um acidente, ficou muito famoso no Brasil, de que teve um problema em um clube de futebol, lá um local onde ficavam Também, os né? jovens, e tinha inúmeros instalações de aparelhos de ar-condicionado, no qual um veio a pegar fogo, em função de um curto-circuito na instalação, e era um local que acabou gerando incêndio em vários cômodos e foi uma tragédia, né? Sim. Enfim. A gente coleciona tragédias quando envolve instalações elétricas, infelizmente. Infelizmente. Aí, A gente poderia citar inúmeros casos aqui. eu citei esse exemplo aqui porque foi o que me veio na cabeça agora. Tem um caso, nós estamos aqui no centro de São Vicente, aqui próximo, se fizer um raio aqui, já tem diversos casos. Tem um caso da Honda, Famosa. foi aqui próximo. Da Marisa. Aqui próximo. Aqui Não precisa nem não sair precisa ir do lá. bairro. Realmente foi bem próximo. Fora aqui da- pequenos apartamentos e residências. Mas, bom, Sérgio, mais uma vez agradeço por ter compartilhado isso com a gente. Um tema, infelizmente, está chegando ao fim, mas a gente agradece e faz até o convite, porque se a gente parar para pensar, tem muito assunto, muito tema que a gente gostaria de abordar ainda, a gente só não tem tempo, mas a gente faz um convite para uma parte 2, o senhor aceita? Aceito. Ó, fica o compromisso, a parte 2, para a gente conversar. Compromisso aqui, eu nem pausei o vídeo para fazer. Não, a gente fica um compromisso com uma segunda parte, um outro tema até relacionado a isso. São inúmeras dúvidas que as pessoas têm. E se você tem a orientação correta para fazer a atividade, no seu dia a dia, eu costumo falar, eletricidade, você não precisa ser um profissional da área. O seu dia a dia, isso está na sua casa. Então, os cuidados para com utilizar a eletricidade, sempre é bom você ouvir de uma pessoa como você faz as medidas de controle para que a vida passe numa boa e não tenha maiores problemas. E o Igor fez um convite pro professor Sérgio. Eu vou fazer um convite agora para quem chegou até aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você está assistindo no YouTube, se inscreve aqui embaixo para você acompanhar até a parte 2, entre outros assuntos que a gente trata aqui no canal. Então se inscreve. Se você está ouvindo no Spotify, também tem a opção para seguir aqui embaixo. Então siga a gente, isso vai ajudar muito para a gente conseguir continuar com esse trabalho que eu acredito que ajuda muita gente, professor. Mesmo se você não tenha o Spotify, mesmo que você não esteja pelo Spotify e você tenha, corre lá rapidinho, corre lá no Spotify, procura a RVCast, segue a gente lá. Legal, muito bom. Vamos aguardar a segunda etapa. Professor, eu quero agradecer pela sua participação, de estar chegando aqui no final, tá? A gente montou um roteiro, mas a gente falou de tantos assuntos, eu acredito eu acabei passando, olhei por alto, né, o roteiro que vocês tinham me passado. Mas é só para ter uma base mesmo. Para ter uma base, como eu falei com vocês, para esse tipo de assunto, não preciso pesquisar, é o meu dia a dia. É o dia a dia. Tanto que a gente acabou falando de assuntos aqui de uma forma indireta, foi fluindo naturalmente, como você disse bem. Tem tanta coisa ainda para a gente falar. Tem muita coisa. Eu acho que daria até uma parte 3, hein? Olha lá, já tá. Eu estou disposto a ajudá-los, né? Tá sempre juntos, né? Boas pessoas, são bons amigos, colegas de profissão. A gente tá junto para compartilhar isso aí. E isso aqui é um canal de informação, né?
no canal de informação. Então, quanto mais a gente conseguir compartilhar o conhecimento, melhor. O que tem de melhor pra gente. E nos colocamos à disposição também, quem está ouvindo, nós trabalhamos com serviços técnicos, laudos técnicos, projetos de engenharia, nos colocamos à disposição também, não somos engenheiros eletricistas, mas se tiver um serviço que precise, nós temos boas referências, por exemplo, Sérgio Pereira. O que puder dar suporte a esses dois aqui, eu irei ajudá-los. O único problema é o meu tempo, que é sempre muito corrido, inúmeras atividades, seja na indústria, seja como professor. Seja correndo, eu vi essa foto da Seja WhatsApp. correndo. Ultimamente o hobby procurar correr para cuidar também Você vai participar da corrida do Porto de Santos? Vou participar. Eu vou estar lá, professor. A gente se encontra lá. Pô, estaremos juntos lá, com certeza. Domingo estaremos juntos. É domingo agora. Domingo agora. Próximo domingo, Você vai participar da corrida domingo? Eu estarei lá. Você estará Estarei lá. Eu estarei lá. Nós estaremos lá. Eu estou um pouquinho enferrujado nas últimas semanas aí de treino, mas hoje, agora ele foi comentar isso aí. Hoje já vai ser um dia que eu vou chegar em casa agora, eu vou fazer pelo menos um treino aí. Pelo menos um card aí. Não. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Muito obrigado. Foi muito importante a sua participação aqui, muito produtiva. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo também gostou. Se você tem alguma dúvida ou algum comentário para deixar para o professor, deixa aqui embaixo, tanto no Spotify como no YouTube. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que chegou até aqui. E esse foi a RVCast. Até a próxima. Tchau. Valeu.